Olá, querido Arctuber, seja muito bem-vindo à segunda edição do Persol Feelings, aqui na plataforma Escala Humana da Rádio Arquitetura. Olha, que prazer enorme ter você aqui com a gente, é uma satisfação muito grande, então sinta-se em casa aqui, já aproveita, te inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curte esse conteúdo, compartilha aí com os teus amigos, com outros profissionais. O programa de hoje vai falar sobre um tema muito bacana e um tema necessário para a gente debater, que é o quarto distrito de Porto Alegre. A história, as fases do quarto distrito, o período de decadência, depois toda a revitalização do quarto distrito, o distrito criativo, também toda a revitalização, os projetos de revitalização da Avenida Voluntários da Pátria, que passa ali dentro do quarto distrito. Então, vamos lá, né? Vamos começar a conversar aqui com os nossos convidados, começando com a nossa querida Franciele Cristine Santos, a Fran da Persol, a Fran que é a gestora de marketing da Persol, nossa parceira aqui também. Olá, Fran, seja muito bem-vinda. Já começo te perguntando o seguinte, Fran, a Persol tem uma ligação direta, né, com o quarto distrito, pois está ali bem no, né, no meio ali do quarto distrito. Tudo bem, Fran? Estamos aí já há 20 anos, né? Uma região que tem crescido, tem voltado a se desenvolver. A gente observa alguns movimentos e por isso Hum. mesmo estamos investindo para continuar aí por mais tempo. E também o nosso outro convidado desta segunda edição do Persol Feelings, ele que é fundador da Urbis Nova, nosso querido Jorge Piquet. Olá, Jorge, bem-vindo. Tudo bom? Primeiro queria agradecer o convite, Alexandre, teu e da Fran. Visitei a fábrica recentemente, a Fran me mostrou tudo, fiquei muito contente de ver o que eles estão fazendo ali numa rua tão importante como é a Voluntários da Pátria, não é? E que Uhum. tem a ver com toda aquela região. Então estou muito contente de estar aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as coisas do quarto distrito, do distrito criativo. Muito bem, então vamos entrar nesse assunto, Jorge. Chama Jorge ou Piquet? Jorge, Jorge. isso aí, É, mas o pessoal chama de Piquet também, os não. dois. Os dois, Mas eu tá. prefiro Jorge. Então vamos lá, Jorge. Conta um pouquinho da história do quarto distrito dentro da linha cronológica aí de Porto Alegre, Jorge. Tá, então, o quarto distrito são esses 5 bairros que a gente conhece, né? Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e o novo bairro Farrapos, que era a antiga Vila Farrapos. E que ele está numa determinada situação atual. Mas essa situação atual, ela é consequência do passado também, de todas as coisas que aconteceram ali. E se a gente pensar, teve umas 3 fases anteriores, né? Primeiro, uma fase que era antes da ocupação humana na região de Porto Alegre. Então era um Uhum. meio ambiente puro. Aquela região era uma região de banhado, uma região muito exuberante do ponto de vista vegetal. Uhum. E o que aconteceu com o tempo, inclusive assim, muito da vegetação atual que existe reflete a vegetação primitiva, né? Porque no Rio Uhum. Grande do Sul vieram as 3 primeiras árvores, né? Era tudo savana. E em 350 mil anos atrás, só para você ter uma ideia, vieram as 3 primeiras árvores. A primeira foi o butiazeiro, depois a figueira, que tem muitas lá, e tem muitas figueiras em Porto Alegre, né? E depois o maricá. Então, isso a gente encontra ainda na região. O que aconteceu? A cidade começou a se desenvolver no núcleo do centro, Uhum. principalmente, né, o centro antigo de Porto Alegre, e essa região não era ocupada. Ela começou primeiro a ser ocupada nessa segunda fase, que é a fase da instalação de chácaras. Então, aproveitando essa riqueza do solo, essa quantidade muito grande de água, isso é Uhum. muito bom para frutas, legumes, vegetais em geral. Então, várias chácaras se instalaram ali e trouxeram muitas árvores frutíferas diferentes. E por Sim. isso nós encontramos ainda nas ruas do quarto distrito e nos quintais das casas pitangueira, goiaba, uma série de frutas que provavelmente vinham já dessa época Uhum. e que abasteciam Porto Alegre com esse tipo de produto agrícola. Então Uhum. isso dura muito tempo, né?
que aconteceu? Aí veio no século XIX o início da industrialização de Porto Alegre. O que aconteceu? As primeiras indústrias, muito pequenas, não é? Fabriquetas, na verdade, elas se instalaram no centro de Porto Alegre. Tá? Mas com o tempo elas precisavam de mais espaço. Então, essa região mais ao norte da cidade, que estava ao lado do Guaíba, ela era muito favorável para a instalação dessas indústrias. Então, paulatinamente, as indústrias começaram a se instalar ali e tinha essa vantagem, que tinha uma linha férrea que vinha do centro de Porto Alegre até São Leopoldo e Novo Hamburgo, e tinha os trapiches no Guaíba. Então, os barcos chegavam ali nos trapiches ou os produtos das fábricas, matéria-prima das fábricas chegava e os produtos fabricados saíam pelo mesmo caminho. Então, isso foi o momento assim, de maior glória do quarto distrito, não é? A industrialização. Porque o que foi? Principalmente pessoas que eram italianos, alemães e outras nacionalidades, espanhóis, árabes também, poloneses. Eles, muitas vezes, começaram atuando no comércio agrícola, aí eles enriqueceram. Porto Alegre não tinha indústria. O que aconteceu? O que acontecia? Se importava tudo. Então, não tinha nem prego em Porto Alegre. Quer dizer, tu tinha que importar da Alemanha prego. Então, esses primeiros comerciantes eram importadores também. E o que eles pensaram? Mas por que, em vez de importar, nós não fabricamos? Aí eles importaram as máquinas da Europa, importaram os técnicos da Europa também, e assim surgiram as primeiras indústrias no quarto distrito, por exemplo, a fábrica de pregos dos Gerdau foi a primeira fábrica ali na Voluntários, bem no início da Voluntários. Mas também tinha a fábrica de produtos farmacêuticos, fábricas de alimentares, as primeiras cervejarias também eram ali, tanto na Voluntários quanto na Cristóvão Colombo, onde tem o Shopping Total, era a antiga cervejaria Brahma, antes Continental e antes cervejaria Bop, que foi bem no início das cervejarias. Né? A gente tem que pensar que a cervejaria, na verdade, é uma indústria também, né? É uma indústria de cerveja. Então, essas três fases foram muito importantes e todas elas estão lá. Então, a gente tem ainda as fábricas antigas, muitas vezes em ruínas, infelizmente. A gente tem ainda essas árvores frutíferas, sabe, da época das chácaras. E a gente tem ainda essa questão do banhado, que, por exemplo, toda a questão do alagamento no quarto distrito tem a ver com essa situação, né, de ser um antigo banhado. Então, tem uma série de obras de macrodrenagem, de microdrenagem que são necessárias especificamente naquela região. Bom, daí a gente está falando ali do ápice dessa região, Sim. com uma economia que começou a se desenvolver, abastecer a capital, abastecer o interior, mais precisamente a região que hoje a gente chama de região metropolitana, especialmente ali o Vale dos Sinos. Mas em que momento começou a decadência desse local? Porque alguma coisa deve ter acontecido para haver uma ruptura nisso tudo, né, Jorge? Sim, infelizmente aconteceu e, na verdade, também foi falta de planejamento. Teve uma razão, que é o seguinte: em todas as cidades do mundo, as primeiras indústrias elas estavam localizadas dentro das cidades. Só que, com o tempo, se percebeu uma indústria ela precisa se expandir, não é? A Fran sabe muito bem disso, né? Ela vai precisar se expandir, ela vai precisar comprar mais espaço. Dentro de uma cidade é muito difícil, porque você tem uma série de casas ao lado, não é? Então, você teria que comprar o preço de uma casa é muito caro comparado com um terreno livre. Então, nos anos 70, o governo do estado ele promoveu uma política de incentivo para as fábricas que se deslocassem para a região metropolitana da cidade, ou seja, para cidades como Guaíba, Gravataí, Canoas, Esteio, que é o que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê as fábricas todas indo sempre para lá, não mais para a cidade de Porto Alegre. Isso está certo, quer dizer, em Londres aconteceu isso, em Barcelona aconteceu isso, todas as cidades aconteceram a mesma coisa. Só que faltou planejamento. Ou seja, tudo bem, as fábricas vão sair, mas o que vai acontecer com a região, com a saída das fábricas? Então, o que aconteceu? Primeiro, todos os operários que moravam ali foram embora também. Eles não vão morar longe das fábricas. Segundo, todo o comércio que atendia esses operários
também enfraqueceu muito. Então, por exemplo, ali no 4º Distrito tem a Rua Presidente Roosevelt. No passado, nos anos 20, nos anos 30, a Roosevelt era uma rua importantíssima. Tinha carnaval na Roosevelt nos anos 30. O Natal da Roosevelt, Papai Noel ia na Roosevelt, sabe? Por quê? Porque tinha uma quantidade de gente, de comércio ali, e também de clubes, não é? A antiga Sociedade Gondoleiros, a Sociedade Polônia. Quer dizer, havia muito associativismo entre essas famílias que moravam ali, porque muitas eram de origem alemã, ou espanhola, ou polonesa, então isso também favorecia. Então, uma vida social, uma vida esportiva também, muitos sindicatos foram abertos ali. Então, o que aconteceu? No momento em que as fábricas vão embora, essa vida toda começa a diminuir, não é? E se cria um vazio. E esse vazio é que acaba provocando a atração de outro tipo de negócio que tem a ver, às vezes, com a criminalidade, com esse tipo de coisa. E que é o problema que a gente herdou, não é? Então, a partir dos anos 70 é que começa a decadência. E aí começa uma tentativa também de revitalização. Começam projetos de revitalização para o 4º Distrito. E, só para vocês terem uma ideia, o primeiro projeto foi nos anos 80, por causa da instalação do Transurb. Tinha as estações do Transurb e eles achavam que essas estações seriam polos de desenvolvimento daquela região, em torno das estações. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Não aconteceu, né? Não aconteceu. Você tem as estações ali, elas são importantes para a mobilidade, sem dúvida, né? Mas você não vê nada em torno delas. Né? Aí, isso foi nos anos 80. Nos anos 90, a prefeitura imaginava aquela região como uma... Anos 90 foi muito o momento em que a internet estava surgindo, e principalmente os computadores pessoais, né? Vocês lembram daqueles disquetes? Você comprava um programa... Oh, Jorge, não me lembra disso, Jorge. Né? Tinha o disquete pequeno, tinha o disquete grande. 5,25 e 13,5. Exatamente. Polegadas. Dependendo da geração, vai ter que explicar o que é o disquete. Quem estiver nos ouvindo. Disquete. Boa. Então se guardava a memóriazinha naqueles disquetezinhos, né? Então tinha muitas empresas de tecnologia que produziam programas e colocavam nesses disquetes e vendiam programas de contabilidade, né? E nos anos 90, a prefeitura... Aí que tá, é uma discussão. A prefeitura da época achou que tinha ali uma concentração de empresas de tecnologia, tá? Eu nunca vi exatamente se isso é verdade ou não. Claro que tinha algumas, mas eu nunca senti que fosse algo diferente de outras regiões da cidade. Mas, enfim, era a decisão política da época. O que aconteceu? Teve um plano, que foi de 95 a 2004, mais ou menos, tá? De colocar um centro tecnológico ali. Não aconteceu nada. Não vingou. Aí mudou o governo, né, em 2004, aí tudo isso foi para a gaveta de novo, né? E aí se ficou muito tempo sem pensar no 4º Distrito. E aí, mais ou menos... Aí, nesse vazio, nessa situação assim de não tem plano mais, é que surge o meu projeto do Distrito Criativo na região. Tá? Quando ninguém falava mais, né? Tinha algumas poucas coisas. Tinha uma coisa muito legal, que era o projeto Vivo Centro a Pé, da Prefeitura, que fazia tours pelo centro de Porto Alegre, mas eles também fizeram 3 tours pelo 4º Distrito, tá? Com uma arquiteta especializada nessa região, né? E a Leila Matar, que tinha dissertação de mestrado e tese de doutorado no 4º Distrito, do ponto de vista da arquitetura, não é? Os prédios antigos e tal. Mas fora isso, pouquíssima coisa, né? E aí é que eu comecei a pensar em construir um projeto não baseado em tecnologia, mas baseado em economia criativa. Aliás, deixa eu perguntar para ti, Jorge, como seria assim a definição de economia criativa? Eu sei que muitos que estão nos vendo e vão nos assistir depois no YouTube também têm essa dúvida, né? Qual é a definição de economia criativa, tá? Mas antes disso, eu também queria perguntar para a Fran uma questão sobre expansão, mas antes disso só queria lembrar para quem está nos vendo que a Orla do Guaíba, ali no início, né, do GPA, por exemplo, do Grupo Guaíba Porto Alegre,
né, Clube de Regatas Goiaba Porto Alegre, haviam rodadas de regatas por ali, né, e eram concorridíssimas, né, era um programa familiar, né, seria o que hoje é o futebol, né, tanto que muitos clubes se originaram, né, em outros estados do clube de regatas, Flamengo, por exemplo, se eu não me engano, o Vasco da Gama também. Então era um programa feito pelas famílias muito forte na época que depois acabou, né, eh, dando lugar a outras preferências. Mas enfim, só uma informação, né. Queria perguntar para a Fran, dando um gancho aí no que o Jorge falou, sobre o processo de expansão. A Persol também tá, né, com planos de expansão ali pela região do Quarto Distrito, né, Sim, Fran? sim. Nós estamos há muitos anos, na verdade, já procurando, né, uma sede maior para a Persol, para poder fazer o investimento. Todas as outras unidades da Persol já são sedes próprias. Uhum, E Porto Alegre, quando nós, né, começamos a nos capitalizar, nós estamos aqui desde 2003 e na uhum, Voluntários desde 2005. Ocupamos ali 2 prédios de médio porte. uhum, Quando nós começamos a nos capitalizar para investir numa sede própria, houve um boom ali de valorização imobiliária, né? Acho que uma especulação até em função de propostas de revitalização do uhum, quarto distrito. E aí nós ficamos observando, né? Também começamos a ver outras possibilidades fora da cidade, na região metropolitana, como o Jorge comentou, que tem muitos atrativos assim para fábricas, né? Terrenos, mais em uhum, conta, enfim. Mas nós realmente queríamos ficar no quarto distrito, uhum, né? Nós acreditamos muito no potencial da região. A logística é excelente, né? Porque nós também temos clientes então na região metropolitana, na cidade de Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre, no litoral. uhum, Então é um ponto. Temos entregas, né? Até pouco tempo atrás recebíamos importação uhum, diretamente na fábrica. Então é um ponto realmente muito interessante. E no final do ano passado nós então finalmente conseguimos achar esse espaço que é ao uhum, lado da fábrica atual da Persol, né? Então uhum, continuaremos na Voluntários. Fizemos um investimento ali num imóvel de 2.500 metros quadrados uhum. e para as próximas décadas, né? Já estamos aqui há 2 décadas e vislumbrando e acreditando que a região vai se desenvolver bastante. Jorge, voltando ali ao ponto anterior, o que que é economia criativa? Qual é o conceito de economia criativa? Vou fazer uma observação interessante. Teve o processo de desindustrialização, mas ao mesmo tempo algumas fábricas ficaram, Uhum, permaneceram. Tem, por exemplo, tem muitas fábricas muitas não, mas algumas fábricas de produtos farmacêuticos ainda atuantes na região e que vieram do passado. E de certa maneira houve uma certa redescoberta do potencial para indústrias, exatamente nessa época que você está falando, né? Grandes espaços e tal, e uma perspectiva de desenvolvimento, né? Uma uhum, perspectiva de que projetos viriam para aquela região. E aí depois eu falo sobre o Distrito Criativo, mas o Distrito Criativo é um projeto de economia criativa, principalmente, né? É muito difícil definir o que é economia criativa. uhum, Tem muita polêmica, tem muitas visões diferentes. Eu tenho a minha, tá? Então eu vou dizer a uhum, minha, tá? A minha é mais restrita, tá? Porque eu vejo assim, muitas vezes alguns autores colocam a gastronomia, o turismo dentro da economia criativa, ou também a educação, o ensino dentro da economia criativa, a edição. E eu prefiro assim ter é que eu vejo assim a indústria, assim, as atividades econômicas, os setores econômicos, eles são muito claros. Assim, quando eu te digo que é agricultura, tu sabe o que é agricultura pelo tipo de produto que é produzido pela agricultura, não é? Se é indústria, tu também sabe. Então, a questão da economia criativa não é exatamente a criatividade. A uhum. criatividade é um elemento da questão, Entendi. mas não é só. Porque criatividade tu encontra em vários lugares, Uhum, inclusive onde não tem economia criativa. Então, tu tem que ter uma outra definição para a economia criativa que restrinja, que não misture com tudo, senão tudo é economia criativa. sim. Qualquer cara que seja criativo fazendo qualquer coisa, Qualquer atividade sabe? econômica ele se Um denomina de. cara lá no interior com uma enxada e ele descobriu um método diferente de plantar abóbora. E ele está sendo criativo e é legal, ótimo, mas isso não é economia criativa, isso é agricultura. Uhum, Então, da mesma maneira que tem produtos e serviços muito claros, a gente tem que procurar uma definição clara. E a minha procura ser clara. Então, assim, quer ver, ó, numa frase que não vai ser fácil de explicar, mas economia criativa é, primeiro,
produtos e serviços no mercado, quer dizer, não é um cara tocando violão em casa, entende? Porque isso não está no mercado, tem que estar no mercado. Produtos e serviços no mercado, produtos que são, ou serviços que são simbólicos, tá? Então, todo produto simbólico é economia criativa, mas aí tu tem que separar de um outro tipo de produto simbólico, que é o produto da economia do conhecimento. Então, tem duas economias que ofertam símbolos, a economia criativa e a economia do conhecimento. Qual é a diferença? E isso é que separa a economia criativa da economia do conhecimento. Então, a economia do conhecimento, ela usa símbolos, livros, imagens, filmes, fotos, para mostrar a realidade. A economia do conhecimento é isso, é tu espelhar a realidade, né? Descobrir como a realidade é e expressar ela em símbolos, seja em palavras, em imagens, fotografia de uma célula, tá? Tudo é símbolo, mas é a realidade. Tu está preso a essa realidade. Tu não pode inventar o que tu quiser. Tu tem que buscar a maior aproximação possível da realidade. A economia criativa também trabalha com símbolos, com palavras, com imagens, com sons, só que ela não está presa à realidade. A realidade nossa, ela pode criar qualquer realidade. Então, a economia criativa são produtos e serviços simbólicos que não têm um compromisso de refletir de uma maneira muito próxima à realidade. Ela parte da realidade, mas ela faz outra coisa. Então, um pintor, ele não precisa dizer assim, olha, eu vou pintar uma fruta, eu tenho que ser exato, preciso. Se eu sou um botânico, eu tenho que descrever a fruta precisamente. Um pintor não. Ou, por exemplo, alguém que escreve uma obra de ficção numa outra galáxia, com seres que têm 3 cabeças e falam 200 línguas, ninguém vai dizer, mas isso não existe. Não existe. Mas é isso que é a economia criativa, é a capacidade de criar além da realidade. Inclusive, às vezes, a economia criativa ela tem o direito de refletir a realidade. Por exemplo, na pintura existe um gênero que é o hiperrealismo, que são pinturas que parecem fotografias, né? Mas isso é uma escolha do artista. Ele não é obrigado. Agora, um cientista, um cara que trabalha com tecnologia, ele tem que se apoiar sempre na realidade. Então por quê? Por que essas atividades são economia criativa? Por causa disso, então, a gente inclui todas as artes, não é? A pintura, o desenho, a gravura, as artes cênicas, a fotografia, o cinema, mas também outras coisas que não são parte só dessa área cultural. Por exemplo, a arquitetura, o design, a moda. Então, tudo isso são, por exemplo, aqui onde a gente está, nós estamos cercados de objetos, né? Tem um copo de água, tem uma garrafa, tem um computador, tem essas câmeras. Todos têm suas funções, né? O que na economia criativa a gente tem quando uma camada estética recobre essa função? Então, esse copo ele tem um design, essa garrafa ele tem um design, essa garrafa tem um rótulo que tem uma cor, sabe? Então, isso é interessante da economia criativa, que vai além das artes tradicionais. Porque além das artes tradicionais, ela vai para o mundo inteiro. Porque aqui, né, nessa sala onde a gente está, tem a cor da parede. Então, isso aqui, alguém escolheu a cor da parede. Alguém colocou um quadro, alguém colocou essa mesa de um determinado tamanho, que é a função, mas de uma determinada cor. Essas cadeiras têm uma determinada cor. Então, você tem função, mas tem estética, tem simbologia. Então, no caso, por exemplo, até as persianas também são assim, né? Tudo é assim. Então, a tecnologia, por exemplo, ela está embutida nesses objetos todos. No copo, na garrafa, na mesa. Pode ser alta ou baixa tecnologia. Tá invisível. A gente não sabe o que tem de tecnologia nesse microfone aqui, né? A gente sabe que está. Isso é economia do conhecimento. Alguém pensou como é que é a realidade, como é que eu posso manipular a realidade para transformar numa função. A economia criativa, enquanto a tecnologia ela é invisível, a economia criativa ela é sempre visível. Tu sempre tem que perceber, porque ela é sempre simbólica. Ela está sempre se mostrando. As nossas roupas, o meu óculos, o teu corte de barba, sabe? Que é? Sempre tem
é uma escolha estética, na verdade. Sim. Então, é símbolo que tem a ver com identidade, que tem a ver com beleza, ou às vezes tem a ver com feiura, porque a escolha do artista é a feiura, sabe? Ou então um filme de terror, por exemplo, né? Que qual é a função do filme nos aterrorizar? Chega assim, por que eu vou me aterrorizar, né? Mas essa emoção é que ele quer fazer mesmo. Então, ao contrário de outras definições, eu tenho essa definição mais restrita, então, por isso, para mim, gastronomia não é economia criativa. Gastronomia é economia da experiência, é mais sensorial, não é tão simbólico. Turismo é economia da experiência, porque tu vai para uma praia, tu vai para uma serra, tu vai para um passeio. Então, isso não é um símbolo que tu está decodificando, né? É uma experiência que tu está tendo. Agora, a economia criativa, assim como a tecnologia, ela acaba se expandindo para todos os lugares. Então, num restaurante, quando você entra, está cheio de economia criativa na decoração do restaurante, na escolha do design do prato, na escolha do design dos talheres, sabe? Tudo isso é design, tudo isso é economia criativa. De cortar, mas eu acho que fazendo link aí com a Persol também, né? Ela se insere nessa questão da economia criativa, porque tem toda a questão tecnológica embutida nos produtos, que conversa diretamente com o design, que conversa com a arquitetura, que conversa com os ambientes, que conversa com outros ramos, onde a criatividade, esse binômio, criatividade e economia andam de mãos dadas. Né? Por que uma persiana... Claro, deve ter persianas sem design nenhum e puramente funcionais para ser colocado numa fábrica com uma função, só aquela função. Mas toda vez que uma persiana vai para um ambiente humano, não é? Onde você tem uma sala que está pintada de uma determinada maneira, que tem os móveis de uma determinada maneira, quer dizer, essa persiana não pode ser só funcional. Ela tem que se integrar a esse conjunto simbólico que é a decoração do ambiente. Então, arquitetura, paisagismo, decoração de interiores, tudo isso é economia criativa. Fran, e dentro desse contexto, né, do design, das especificações técnicas, do desenvolvimento do produto, enfim, né, de tantos itens que compõem ali a produção, como é que a Persol se insere dentro desse contexto? Como é que vocês veem toda essa questão? Totalmente, né? Fiquei até imaginando, muito difícil, assim, visualizar uma persiana, como tu falaste, sem o apelo estético, porque nós, assim como a moda, por exemplo, a gente também tá sempre vendo o que é tendência, né? A gente fala dessa palavra tendência, e a Miriam aqui no último videocast comentou que tendência é baseada no comportamento, né? Então, como é que as pessoas estão se comportando, o que tá acontecendo, o que elas estão buscando. E então, praticamente todo produto que a gente lança, ele teve uma pesquisa, ele veio de alguma fonte nesse sentido, né? E muitas vezes tá relacionado, tá vindo uma cor aí na moda, e essa cor geralmente vai para decoração, e também vem essa cor nos nossos tecidos, ou mesmo pensando num produto mais tradicional, que é a persiana de alumínio, né? Aquele das aletas que basculam. Hoje nós temos dezenas de coleções de cada produto, né? E aí nessas coleções ainda uma variedade de cores. Então são várias opções. E daí a questão funcional, né? Então hoje não, já faz aí uns 10 anos que foi criada no Brasil na ABNT normas específicas para persianas, né? Isso não existia uma regulamentação. Então, bem importante que atesta realmente a capacidade, a questão funcional da persiana, né? Quantas vezes aquela persiana consegue ser manuseada sem que ela estoure um comando, né? Em cima do tecido também. Então, que aquele tecido é um tecido que ele não vai se deteriorar. E essas certificações nós temos nos produtos da Persol. E ainda a questão da tecnologia, e como a gente falou também, né, bastante, hoje principalmente relacionada à inteligência das coisas, então a motorização que nós temos há muito tempo, mas de que forma essa motorização pode ser acionada, né? Então já através do smartphone, do comando de voz, e não tendo a opção de um ponto elétrico de alimentação, motores a bateria com painel solar, então ela já recarrega com uma placa solar, né? Ou através de um cabo USB. Então, realmente é bem complexo o pensamento. E a gente ainda também participa na cadeia junto do desenvolvimento de alguns componentes, né? Que são matéria-prima para o produto.
O diretor da Persol, né, o Rodinei, ele era projetista quando ele fundou a empresa e me identifiquei muito com o que tu falaste, assim, como é que ele teve esse contato com as persianas? Porque na época se trazia muito da Europa, né? Então se traziam componentes, pecinhas para a persiana da Europa e entregaram uma dessas pecinhas para ele projetar, para ele desenhar, para que começasse a ser feito no Brasil, para que a indústria começasse a produzir no Brasil aqueles componentes plásticos. E ali ele se encantou, né, pelo produto e viu o potencial de desenvolvimento dessa indústria e queria ir dar um passo além do projeto para produção. Acho que a gente está aí, Jorge, em frente a um caso típico de economia criativa, né? Sim, sem dúvida. E, claro, quando o arquiteto ele vai procurar uma persiana para colocar no ambiente, ele tem que harmonizar essa persiana ao ambiente, né? Então, além do funcionamento que tem que ser perfeito, né? Tem essa questão de cores e tal. Então, claro, a gente imagina uma persiana, mas uma persiana poderia ter todas as cores. Poderia ser preta, poderia ser vermelha, poderia ser rosa. Quer dizer, é um mundo que você tem pela frente, na verdade, né? E, claro, cada pessoa vai usar essas cores de diferentes maneiras para diferentes objetivos, né? Isso aí é puramente economia criativa. Tem os dois lados. Tem o lado funcional, que tem que funcionar, tem o objetivo da persiana, mas sempre, em todos os nossos objetos da vida cotidiana, a gente tem um lado estético também. O nosso celular tem um design, tudo, as nossas roupas, a forma de uma mesa, de uma cadeira, e o automóvel tem o design do automóvel. Muitas vezes, vocês sabem, a gente compra um automóvel não tanto pelo motor que ele tem, mas pela forma que ele tem, pela cor que ele tem, né? Então, por isso que a economia criativa é um passo além das artes tradicionais. Ela também trabalha com símbolos, só que ela traz esses símbolos que as artes sempre trabalharam desde a antiguidade para qualquer objeto, né? Antigamente um copo era só um copo, hoje em dia tem que copos. Antigamente um jeans era só um jeans, hoje em dia é uma infinidade de jeans diferentes, porque cada pessoa é rasgado, tem vários tipos diferentes, né? Tem uma questão, Jorge, que eu fiquei muito curioso e eu acho que interessa diretamente a Fran também, a Persol como um todo. Quais são os projetos de revitalização ali da região? Então, como eu estava falando, começou nos anos 80, com o Transurb, nos anos 90 com tecnologia, ter uma parada. Aí eu propus o Distrito Criativo de Porto Alegre, que é um projeto baseado em economia criativa, que é o que a gente estava conversando antes. E aí nós temos na região artistas que moram lá, ateliês de artistas, galerias de arte, antiquários, designers, arquitetos, escritórios de arquitetura, também escolas de arte, música, teatro, dança, tem muito disso lá. E o Distrito Criativo não é só economia criativa, porque tem gastronomia. Porque num projeto territorial não pode ser um gueto de economia criativa. Tu tem que ter elementos no território que ajudem as pessoas para virem e também tomar um café, almoçar, jantar, se divertir. Então você tem restaurantes, cafeterias, cervejarias, casas noturnas com música ao vivo da melhor qualidade. E também turismo, quando a gente tem alguns hotéis com uma identidade diferente. Não pode ser um hotel puramente funcional. Ele tem que ter uma capa simbólica, digamos assim, não é? Então veio esse projeto, a gente está há 10 anos, e o que aconteceu a partir de 2015, a gente já existia lá, a prefeitura começou a retomar uma ideia de revitalização. Houve um projeto da prefeitura de incentivo a inovação e a tecnologia na região do 4º Distrito, tá? Por causa do Distrito Criativo, alguns vereadores criaram uma emenda a esse projeto que incluía esse incentivo de isenção de IPTU durante 5 anos, que é uma coisa muito importante. Então, antes era só para inovação e tecnologia, e agora inclui também a economia criativa, né? Todos eles podem ter esse benefício. E existe um projeto da prefeitura mais atual, que é o projeto Mais 4D, né? Que é um projeto que é o último projeto que está em andamento, só que é um projeto que ele depende de verba do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento. E isso é um processo burocrático muito grande, isso passa por Brasília, isso passa pelo Senado, né, para ser aprovado esse dinheiro que vem de fora.
Normalmente serão obras de macrodrenagem, microdrenagem, que é uma coisa que a região necessita por causa desse passado todo que a gente falou, né? E que se pretende resolver o problema. Mas eles também pensam muito na questão de arborização, por exemplo, melhor qualidade urbana nas ruas. E isso tem muito a ver com a Voluntários da Pátria, né? Sim. A Voluntários da Pátria, que teve essa história tão bonita, tem uma linha de patrimônio cultural, assim, enorme, prédios enormes, um atrás do outro, né? Na frente da Persol, você vê tem a Ambev, né? Para você, isso ainda é uma fábrica em atuação ali. A Ambev é uma fábrica, na verdade, né? E forte, bem poderosa. Antiga Maltaria Navegantes. E quando Navegantes tinha uma outra distribuição territorial. E o que está acontecendo? Se prevê que se faça um investimento grande, tanto na Farrapos, como também na Voluntários da Pátria, né? A Urbis Nova, a minha empresa, ela tem uma proposta que já foi apresentada para a prefeitura, não é um projeto, porque é a prefeitura que deve realizar, que é uma proposta chamada Um Caminho Novo para Voluntários, né? A antiga Voluntários era chamada de Caminho Novo, era esse passeio bucólico, cheio de árvores, na época das chácaras, e a gente quer trazer mais árvores, mais qualidade de vida, mais qualidade urbana para essa região, né? Então isso vai favorecer, vai ter um impacto muito grande. Claro, não vai se fazer isso em 1 ano, não vai se fazer em 2 anos, provavelmente é um processo de 10 anos, não é? Quando começar, ainda não começou, vai ser aos poucos que vai ser feito, mas a gente luta muito pela Voluntários, sabe? A gente acha que a Voluntários deveria ser, o maior investimento desse dinheiro deveria ser na Voluntários. Mas ali não tem um problema de uma questão social também, Jorge? Mas justamente... Eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios, não é? Mas por isso é que precisa na Voluntários. Por isso é que precisa, não é? Quer dizer, existem problemas na Voluntário que são uma espécie de nó que ninguém consegue resolver, e nós achamos que investimentos públicos na Voluntários vão dar início a um processo onde investimentos privados vão acontecer também. Porque na medida em que o investidor privado, o dono de uma indústria, vê que a prefeitura está indo numa determinada direção, ele tem uma segurança para investir também, não é? E isso aconteceu em outras cidades do mundo. Por exemplo, o 22 Arroba, que é o Distrito de Inovação de Barcelona, ele está instalado hoje em dia num bairro, que é o Poblenou, que é muito parecido ao que é o Floresta. Antigo bairro industrial que ficou decadente. E a prefeitura investe muito em equipamentos públicos de qualidade, escolas públicas de qualidade, mercados públicos de qualidade, bibliotecas públicas. Então, quando você vê um investimento desse porte da prefeitura, o empreendedor privado vai dizer assim, eu também quero fazer parte disso, então eu vou fazer a minha parte no meu negócio e isso vai colaborar para ajudar o todo, não é? E claro, você tem problemas ali, mas se a gente não for nessa direção, esses problemas vão ficar por mais 30 anos. Acho que talvez uma das soluções é a ocupação, né? Sim. Pelas pessoas, né? Incentivadas pelo poder público a ocuparem bibliotecas, ocuparem lugares culturais, bares e tal, que eu acho que boa parte dessa questão social também tu acaba resolvendo, né? E essa proposta que chama Um Caminho Novo para a Voluntários, na verdade, é um parque linear ao longo de toda a Voluntários, com arborização, bancos, pequenas pracinhas, que é justamente atrair as pessoas para esse espaço bem iluminado, seguro, não é? Porque para você ocupar, você tem que ter condições. Sim. Né? Então, isso é um trabalho que não é um trabalho da indústria, do empreendedor individual. Isso é um trabalho do poder público. Ele é que tem que criar essas condições de espaço público de qualidade, porque o impacto vai ser muito grande. Se a prefeitura for nessa direção, todo mundo que dá voluntários ali e que vive a voluntários sabe que vai ser uma melhoria, inclusive, para os negócios deles. Guardadas as devidas proporções e tirando de lado qualquer questão política ou social, seria mais ou menos como a revitalização da Orla ali? Sim, houve uma revitalização da Orla no passado. O Parque Marinha é dos anos 80, na verdade, né? O que aconteceu? Se construiu um grande parque ali, havia espaço, né? Porque houve o aterro e aí permitiu a criação de um espaço. Se não me engano, foi na época do Vilela, do Socias Vilela, quando ele era prefeito. Mas essa parte ao norte da Orla não teve o mesmo tratamento. Lembrem também que
a primeira Bienal, né, do Mercosul, ela colocou uma série de obras de arte, esculturas, no Parque Marinha, que ainda estão lá. Então, o Parque Marinha, hoje em dia, é um espaço incrível, né? A orla está cada vez melhor. Isso foi feito do centro para o sul. A mesma coisa tem que ser feita do centro para o norte. E aí você vai criar uma ligação com ciclovia, por exemplo, ao longo da Voluntários, desse parque linear, que vai até o centro e do centro conecta com essa parte da orla ao sul. Então, tu tem uma orla toda qualificada. Sim. Fran. Tu estavas mencionando, né, a questão da ocupação. A gente já viu melhora nesses últimos anos, né, com os próprios bares, casas noturnas que começaram mais recentemente, né, porque nós estamos lá há 20 anos e agora a gente vê que vem pessoas de outros locais da cidade, outros bairros, para frequentar a vida noturna, o St. Patrick's Day, né? Tu falaste o carnaval de rua, então, antigamente já é um evento que fecha ruas. Que a gente... No momento em que o proprietário ou o investidor olhar que a prefeitura está atuando ali na frente dele com mais qualidade, ele vai dizer, pô, vou transformar isso numa grande cervejaria, vou transformar isso num lugar de escola, por exemplo, sabe? Então, tem uma série de incentivos ou não, Jorge, que a prefeitura dá à ocupação desses casarões? Tem quando é patrimônio histórico, tem um certo incentivo, alguns deles usam, mas por exemplo, o Vila Flores, que é um dos participantes do Distrito Criativo, são 2 edifícios antigos do Lutzenberger, que é um dos nossos maiores arquitetos, não é? E eles conseguiram uma isenção de IPTU em relação, por ser patrimônio cultural, tá? Patrimônio histórico também, como se diz, prédios antigos. Mas muitas vezes para alguns é uma dificuldade. Você tem um prédio muito grande, tá? Que exigiria muitas reformas, quer dizer, um investimento. Claro, todo investidor ele não quer correr risco, primeira coisa, né? Então ele pensa 2, 3 vezes antes de investir. Então, por isso que são muito importantes essas atividades que estão acontecendo agora no 4º Distrito. Tanto, por exemplo, a fábrica Persol, que está ali e que é um local produtivo, sabe, que gera riqueza, como, por exemplo, o novo projeto imobiliário, o 4D Complex House, que tá perto, inclusive, da fábrica, né? E que era uma antiga fábrica de vidros, né, que foi muito importante, foi a 2ª fábrica do Brasil. Eles preservaram a fábrica está revitalizada, vai ser usada para atividades gastronômicas de qualidade. Num dos muros dessa fábrica, nós temos um mural do Cobra, que é um artista reconhecido internacionalmente, sabe? Um mural de extrema qualidade. E eles estão construindo, naquele dia que eu visitei a Persol, depois eu sair a pé e passei ali na frente, e eles estão levantando o prédio, que vai ser um prédio muito bonito, e isso vai trazer um público muito grande para aquela região, vai trazer movimento, eles vão ocupar todos esses lugares, cervejarias, bares que tem por ali, e isso vai ajudar muito essa região. Eles estão na frente da Voluntários da Pátria. Então é um projeto de extrema qualidade, então por isso que toda a produção que existe ali, toda a qualidade que é trazida para voluntários, está ajudando a Voluntários a se transformar no que ela foi, que era um eixo importantíssimo, dinâmico e assim, base da economia de Porto Alegre. Muito bem, estamos indo para o final do nosso programa, passou rápido demais, assunto super interessante. Mas antes de finalizar, eu queria saber de ti, Fran. Tu consegue visualizar a Voluntários assim, toda arborizada, né, mais segura, tu que vivencia diariamente ali a Voluntários da Pátria? Consigo vislumbrar, seria maravilhoso, né? Espero que aconteça aí nos próximos anos. Nós temos em torno de 50 pessoas que trabalham na fábrica, então a gente vê a falta que faz uma urbanização melhor, porque essas pessoas têm, né, o seu intervalo, algumas chegam mais cedo em função do deslocamento, ou quando saem no final do dia, à noite, né? Então, se houvesse mais possibilidade de aproveitar os espaços, se deslocar com tranquilidade, com segurança, certamente também melhoraria muito a qualidade de vida e de trabalho para todos os que já estão frequentando a Voluntários. Né? Até a própria questão de segurança também, né, para esse certeza. pessoal, né?
Jorge, e tu que vivencia não só a voluntários, mas todo o quarto distrito tem esse projeto maravilhoso. Quais são as tuas expectativas, assim, a curto, médio e longo prazo? O Distrito Criativo fez 10 anos agora, né? A gente ganhou o Prêmio Brasil Criativo como melhor território criativo do Brasil. A gente participou do documentário que vocês viram, assistiram. Lindo né? documentário, aliás. Né? Muito legal aquele documentário. E a gente tem uma série de projetos, um deles é fazer um documentário inteiro nosso de 50 minutos, mostrando todos os participantes, e nesse documentário vai entrar o patrimônio histórico, porque isso é inevitável. A gente está num território, a gente convive com esse patrimônio e também a questão do patrimônio ambiental. Ali perto de onde está a Persol, tem a Polônia, que é um túnel verde super bonito. Quer dizer, natureza, economia criativa, arte na rua, grafite, tudo isso é o futuro daquela região. Gastronomia, turismo. E o interessante é essa mistura com as fábricas também, sabe? A fábrica é muito importante, ela foi na história de Porto Alegre muito importante. E as fábricas, antigamente, eram um lugar assim meio escondido, não é? Você comprava as coisas nas lojas, mas hoje em dia a fábrica é um lugar de onde as pessoas frequentam, elas querem saber como as coisas são produzidas, né? E ter um contato maior com as fábricas. As cervejarias, por exemplo, você quer visitar uma cervejaria, as cervejas artesanais. Então, eu acho que eu vejo um potencial enorme ali nessa região, tá? Onde diferentes atividades econômicas podem se complementar, onde você pode ter fábricas produzindo, pode ter restaurantes, pode ter artistas também criando e levantar essa parte da cidade que no passado foi tão importante, tem essa história tão bonita que a gente viu e pode ter um futuro tão bonito ou mais bonito ainda. Muito bem, querendo agradecer aqui os nossos participantes de hoje, a nossa querida Fran Santos, gestora de marketing da Persol. Fran, muitíssimo obrigado. Obrigado pela parceria aqui com a Rádio Arquitetura e já vamos programar o próximo, né? Com certeza. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Jorge. Foi muito bom conhecer o projeto, né? E saber desse projeto, na verdade, nacional do Prêmio Brasil Criativo, porque como nós estamos em outras regiões do país também, foi muito bom conhecer, saber que temos aí em Salvador um projeto também. O documentário vai ser, agora nesse final de semana, ele vai ser exibido em 55 cidades do Brasil. Jorge Piquet, muitíssimo obrigado também, meu amigo. Eu que agradeço, é sempre bom vir aqui, ter essa oportunidade de conversar e torcer e fazer coisas por toda essa região de Porto Alegre. Certo, então, com isso a gente vai encerrando aqui a segunda edição do Persol Feelings, agradecendo aos nossos convidados, nossa querida Franciele Cristine Santos, a Fran, da Persol Persianas. Fran, muito obrigado. Também agradecendo ao nosso querido Jorge Piquet, da Urbis Nova. No programa de hoje a gente falou sobre o quarto distrito, sobre o distrito criativo, sobre a Voluntários da Pátria, e todos os temas aí que estão relacionados a esses assuntos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seu comentário, compartilhar nosso conteúdo aí para que a gente chegue no maior número de pessoas possível, tá bom? Então, para você, um super abraço, meu querido Arquituber, fique bem e até o próximo episódio do Persol Feelings.